Salve amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alpes. Eu hoje vou mostrar para vocês uma vinícola muito legal lá de Minas Gerais. Nós fizemos uma viagem, eu e minha esposa Luísa Regina, e passamos lá pela cidade de Andradas e filmamos e vamos mostrar para vocês esta vinícola. É dupla poda, é colheita de inverno. Em busca de conhecer novas regiões produtoras de vinhos finos do Brasil, eu e a minha esposa Luísa Regina, nós fomos a Curitiba, fomos ali em São José dos Pinhais, que tem o Caminho do Vinho, fomos a Campinas, São Paulo, e depois fomos a Poços de Caldas, que é Minas Gerais. E dali nós fomos ao sul de Minas, na cidade de Andradas, que fica uns 40 quilômetros ali de Poços de Caldas. Nós já tínhamos percorrido então até lá Andradas, 1.200 quilômetros de São Miguel do Oeste no nosso carro particular. Na cidade de Andradas, aos pés da Serra da Mantiqueira, muito linda aquela paisagem, muito lindo aquele trajeto ali pela Serra da Mantiqueira, estivemos em uma das maiores vinícolas do estado de Minas Gerais, que foi fundada em 1969. Antigamente era mais Casa do Queijo, Casa de Produtos Coloniais, e ela se chama Casa Geraldo. O nome é uma homenagem ao fundador, ao imigrante Geraldo Marcon, ao italiano imigrante Geraldo Marcon, fundada por esse imigrante, e trouxe influências e conhecimentos lá da Europa, da Itália, para se criar, para se implantar uma vinícola surpreendente pelo tamanho, uma vinícola surpreendente pela organização que eles têm. Até chegar nessa estrutura atual, eles tiveram muito trabalho, muita dedicação dos avós, dos bisavós, dos pais, dos filhos e agora dos netos, e eles foram empregando técnicas e melhorando as técnicas, que hoje eles estão na 6ª geração da família. Na vinícola nós fomos lá recebidos por uma senhora muito simpática, que nos colocou numa degustação maluca de tantos vinhos que ela nos apresentou e nos fez provar. Mais de 15 vinhos, vinhos tranquilos, vinhos espumantes, vinhos fortificados. A vinícola, que está situada em uma região de altitude elevada e temperaturas amenas, com um clima agradável o ano todo. Aqui no Rio Grande do Sul, o meu filho, minha nora, meu neto, eles estavam com 7 graus. Nós lá estávamos com 21, 22 graus lá em Minas Gerais. A localização é privilegiada, é excelente para o cultivo de culturas como a de uva, que encontra um solo fértil e clima propício para o seu desenvolvimento. Lá em Minas Gerais, Andradas é conhecida como a terra do vinho, uma região já tradicionalmente dedicada a esta cultura há muito tempo. Todos os anos, antes da pandemia, a cidade celebrava a Festa do Vinho, um evento que atraía milhares de turistas ávidos por degustar vinhos e valorizar a cultura local. Em Andradas, a Casa Geraldo é a pioneira na produção de uvas da espécie Vitis vinifera, sendo a maior produtora de uvas da região. Toda a dedicação e estrutura tornou a vinícola referência na região no âmbito turístico, promovendo visitas guiadas aos parreirais e às suas instalações, que ainda contam com a seguinte estrutura. Vou dizer para vocês: tem o átrium lá da entrada, o local onde a equipe recepciona os visitantes para a degustação dos seus melhores vinhos. Tem o auditório, com capacidade para umas 45 pessoas. Os visitantes conhecem um pouco da história da produção de vinhos da região e também da vinícola Geraldo. Tem aquele bar VIP, que nós estávamos lá degustando esses vinhos maravilhosos, que é um restaurante, e tem, claro, uma sala de degustações também, que eles utilizam quando a loja está muito cheia. Aí eles dividem os visitantes entre esses dois locais. A propriedade lá dos Geraldo possui 83 hectares de uvas plantadas e também possui pés de café. Eles plantam café também. A uva Shiraz, que é a principal lá da região, é cultivada em sistema de dupla poda, com inversão do ciclo da videira. E além dela ainda são cultivadas o Cabernet Sauvignon, o Sauvignon Blanc, o Merlot, o Cabernet Franc, a Pinot Noir, junto com o Cabernet Sauvignon do ladinho ali, a Moscato, a Viognier. Neste ano ocorrerá a primeira colheita da Marcelin, que para o ano que vem está prevista a primeira colheita Touriga Nacional também, que é uma uva tradicional
Nacional de Portugal. E futuramente eles pretendem colher a casta Malbec, que é uma uva tradicionalíssima aqui da América do Sul, na Argentina. A Casa Geraldo produz vinhos tranquilos, vinhos tintos, vinhos brancos e para a linha de entrada. E reserva, e gran reserva, alguns com estágios de até 3 a 15 meses de barrica. A capacidade anual de produção é de 2 milhões de litros. A outra questão de destaque é a promoção da sustentabilidade, pois a vinícola trabalha com vidros recicláveis das garrafas, reciclam seus próprios vidros e aceitam as garrafas de volta. Se você quiser devolver, eles aceitam. Ao todo, a Vinícola Geraldo possui 60 rótulos diferentes de vinhos de mesa, de azeites, de vinhos prime também, de vinhos das uvas vitiviníferas. A outra atração encantadora é a cave, onde são armazenados os vinhos nobres e as barricas com vinhos que estão maturando. O espaço, além de belo, sim, é muito bem organizado, tem uma trilha sonora especial. A música clássica em todo o ambiente proporciona uma atmosfera de paz, de tranquilidade, assim, contagiante, é muito legal. Então lá na propriedade, eu e minha esposa, nós estivemos visitando as videiras. Eles disseram assim, hoje não tem visitação, mas vocês podem subir com o carro de vocês, podem ver todas as videiras. Então nós estivemos na plantação da uva Shiraz, do Cabernet Sauvignon, do Pinot Noir, onde pude provar as uvas. A uva Cabernet Sauvignon, ela é muito pequenininha, e eu provei 1 ou 2 grãozinhos, né? Ela é assim mais azedinha, ela não é tão doce quanto essas uvas que a gente tem, essas uvas de mesa. Então, por sinal, elas estavam assim muito saborosas, perfeitas, quase prontas ali. Nós estávamos no final de junho e início de julho eles já estavam prontos para serem colhidas. Eles iriam colher essas uvas na primeira quinzena de julho, no inverno. Então, durante essa caminhada até as videiras, eu avistei assim lagos bonitos, animais lindos, como as dezenas de pavões passeando pelas calçadas e pelos jardins. Tinha galinha de Angola presentes assim nos jardins e correndo nas videiras. Segundo eles me explicaram, elas auxiliam no combate a determinadas pragas. São consumidoras de insetos, de gafanhotos, de cigarrinhas de pastagem, formigas, cupins, dos carrapatos. A galinha de Angola também é considerada importante no controle biológico do ambiente das videiras. Eu fiquei encantado com todas essas novidades. A paisagem parece uma obra de arte. O que parecia impossível de acontecer tornou-se realidade há alguns anos, pela mão do cientista Murilo Regina. Uvas prontas para serem colhidas no meio do ano, junho ao mês de agosto, de junho ao mês de agosto até maio, às vezes eles colhem, mas é de junho a agosto. A dupla poda ou colheita de inverno teve início em Andradas, no bairro dos Estela, no sítio Recanto da Paz. Além do município Andradas, na região sudeste, centro-oeste de Minas, utilizam essa técnica para a produção de vinhos finos que caiu assim no gosto dos consumidores. Eu adorei esses vinhos, são vinhos potentes e tem assim um sabor mineral, um sabor assim de pimentão amarelo, um vinho que eu provei lá, muito legal. Então, para chegar a esse resultado, os viticultores lá da região contaram com o apoio, claro, da PAMIG, que é uma entidade governamental de Minas Gerais, que através do Núcleo de Tecnologia de Uva e Vinho, implantou essa dupla poda. A primeira poda eles fazem, chama a poda da formação, eles fazem no começo do inverno, lá em setembro, e a segunda poda, que é a poda da produção, em janeiro e fevereiro. E essa iniciativa foi fator determinante para impulsionar a fabricação de vinhos finos no sudeste de Minas Gerais. Em 2002 eles começaram um projeto que era produzir bons vinhos. Esse projeto foi montado. Na época, eles tinham a ideia de fazer vinhos comuns, de plantar uvas para produzir uvas americanas, não uvas vitiviníferas, e fazer vinhos de mesa. Só que a PAMIG convenceu eles a produzir essas uvas diferentes, essas uvas vitiviníferas, uvas europeias. Então tem uma variedade extremamente nobre de uvas, onde os produtores lá da região já fizeram muitas e inúmeras e promissores testes com essa nova técnica. Então eles já tiveram até um campo experimental lá de uvas. Agora eles já estão produzindo normalmente todas as suas uvas nesta mesma técnica que eu já disse foi implantada pela PAMIG. Então, com o passar dos anos, as técnicas de plantio elas foram sendo aperfeiçoadas. Eles foram descobrindo, porque isso não acontece em todo o mundo. Basicamente, poucos países do mundo
mundo aplicam essa técnica da dupla poda. E pelo que eu sei, o Brasil é o único país do mundo que colhe as suas uvas no inverno. O Brasil tem que ser estudado, os brasileiros têm que ser estudados pela NASA. Então, talvez seja um dos maiores acontecimentos técnicos da viticultura brasileira nos seus 500 e tantos anos. Colher uva no verão com chuvas e muita umidade, como era lá, o solo molhado, você não consegue a maturação plena da uva. E eles tiveram que mudar, tiveram que alterar a época de colheita, a época da vindima e das podas por causa disso. Então, essa colheita agora, nessa época do ano, eles conseguem uma uva com maturação plena. Todos os componentes que eles precisam para a uva depois de transformar em vinhos, ou seja, tem açúcar, tem acidez, tem o pH, tem os polifenóis, eles chegam e ao mesmo tempo uma coisa que encaixa, assim, perfeita maturação. Eles têm um passado muito lindo, maravilhoso dentro da produção de vinhos daquela região de Minas Gerais do Brasil. E eles têm um futuro muito lindo pela frente. Lá no sul de Minas as noites são frias e os dias quentes para o desenvolvimento de uvas e é um clima ideal. Parreiras vistosas, cachos perfeitos com um sabor surpreendente. As variedades cultivadas lá se adaptaram muito, mas muito bem. As primeiras uvas utilizadas nessa inversão de ciclo foram a Syrah, foi a Cabernet Sauvignon. Então ela ficou muito vigorosa, essa uva, e por isso mesmo eles conseguiram adaptar bem essa dupla poda, assim como também esta colheita das uvas no inverno, que é mais seco, que tem menos chuvas, que dá um vinho muito bom, um vinho tinto que sempre demora um certo tempo para chegar a excelentes resultados. Eles têm 6 meses para elaborar esse vinho, eles colocam em barrica de carvalho por mais um ano, já deu 1 ano e meio, e mais meio ano eles deixam nas garrafas. Então, para chegar aos consumidores, esses vinhos levam 2 anos e já chegam com uma qualidade muito boa, uma qualidade excelente para ser consumido. E claro, dá para esperar um pouco mais para que eles amadureçam mais, para que eles se desenvolvam mais. Então essa parte muito importante aí nesse inverno que eles colhem essas uvas é a questão dessa amplitude térmica que é muito necessária para se ter boas uvas e bons vinhos. Como dizia o meu avô Adelino Vendrúsculo, com boas uvas se fazem bons vinhos. Então lá chove pouco nessa época do ano e daí evita doenças, não tem doenças, não fica podre, não evita a podridão. Essa amplitude térmica às vezes de noite é 7, 8 graus e de dia é 25. Nós estávamos lá com 21, 22 graus. Então essa diferença de temperatura é ideal para essa fase de maturação. E eles têm uma luz maravilhosa, que nessa época do ano o céu é azul, céu bonito. E daí eles colhem as uvas com um brix maravilhoso, que na verdade é o açúcar, né, esse brix. E eles não precisam nem adicionar açúcar, não precisam nem chaptalizar. Eles conseguem assim vinhos com 14, 15% de álcool sem adicionar nenhum percentual, nada de açúcar. Resultam uvas maduras, muito maduras, com um brix maravilhoso, com um dulçor excelente para se fabricar estes bons vinhos. Muito bem, amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alves, eu fui lá com a minha esposa em Minas Gerais, na cidade de Andradas, ali no sul ou no sudeste de Minas, para ver e para apreciar e para entender como é que ocorre esta dupla poda. Eles podam 2 vezes as videiras, uma no inverno e uma no verão, e colhem no inverno. Eles colhem uvas de junho, julho e às vezes até agosto de cada ano. Muito lindo, pessoal, maravilhoso. Eu adorei conhecer esta nova técnica de vinificação que ocorre aqui no Brasil, em Minas Gerais e no norte de São Paulo também. Um abraço a todos. Santé!